eu já tinha dado uma pequena introdução há 2 semanas atrás. Eu falei aqui sobre a pessoa do Espírito Santo e comentei na época que nós estaríamos nos aprofundando agora no mês de março nesse assunto, porque o Espírito Santo, como eu expliquei nessa mensagem, se você pode adquirir lá no YouTube, o Espírito Santo não é uma força, ela não é uma energia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas ela não é terceira no nível de grau, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, não. É o próprio Deus revelado no Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, ela é a terceira pessoa da revelação nas Escrituras. Se você olhar, o Antigo Testamento revela Deus Pai. Os Evangelhos revelam o Deus Filho, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Mas o livro de Atos, ele revela o Deus Espírito Santo. A Trindade não, a palavra Trindade não é algo que está escrito na Bíblia, mas ela está implícito nas Escrituras. Eu sei que para muitos entender a Trindade é algo complexo, porque não são três deuses, é um único Deus. Na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Deus Espírito Santo. Então, o propósito da mensagem anterior foi justamente essa: quebrar um paradigma que muitas vezes as pessoas não entendem, que o Espírito Santo é a pessoa de Deus. João 4 diz que Deus é Espírito. Então o Espírito Santo não é uma energia, porque muitas vezes nós tratamos, quando eu falo nós, eu estou falando no geral, que é como se fosse uma energia, muito mais parecido com o conceito ali do filme Star Wars, que a força esteja com você. E aí você acha que você move as coisas, né? E fica ali manipulando uma energia. Não é isso. Eles são conceitos errôneos em relação à Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós precisamos dar o devido valor à pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender sobre isso. Então, tem temas e assuntos que por isso que tradicionalmente eu faço séries de mensagem, porque a Bíblia ela é tão rica que uma única mensagem de 40 a 50 minutos não consegue explicar e ensinar sobre aquele assunto. Então nós fazemos séries de mensagem porque a gente possa esmiuçar muito sobre esse assunto. E quando agora nós estamos nos deparando com o Espírito Santo, eu quero gastar o mês todo, e na verdade eu quero até entrar no mês de abril, falando sobre esse assunto. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Se você puder abrir as Escrituras, eu tenho motivado os irmãos a trazerem a Bíblia, seja no seu aplicativo do seu celular, seja a Bíblia em papel. Não é mais santo quem tem Bíblia em papel do que Bíblia no celular. Normalmente, quem tem Bíblia em papel é quem é mais velho. Só quem é mais velho fala assim: eu gosto de papel. Não é assim? Mais novo, não. Novo, eles nem têm noção, eles não estão nem usando mais caderno daqui a pouco. Como muda a cabeça dos jovens, né? Ontem eu estava trazendo jovens para a célula junto com as minhas filhas, tudo da mesma idade ali, e aí eu via, tem um outdoor ali anunciando o show do Fábio Júnior. Eu falei: nossa, show do Fábio Júnior, minha esposa ia gostar muito.
Aí as meninas atrás, quem é Fábio Júnior? Eu falei, meu Deus do céu. É um cantor da minha época, então é bem velho. Falei, não, ele é antes de mim ainda um pouco. Atos capítulo 1, versículo 1. Atos diz assim. Se você olhar, na verdade, nós sempre usamos a palavra Atos, mas o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com ele, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é necessário? É neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E eles lhe respondeu: não lhe compete saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Esse texto ele é intrigante, porque ele foi escrito por Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas ele não foi discípulo de Jesus direto, ele não estava ali na lista dos 12. Lucas, na verdade, foi companheiro de Paulo, teve muito acesso a Pedro e aos demais apóstolos, e com essas informações, ele escreve o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Diz que Lucas era um médico, e por ser médico, você percebe nos escritos de Lucas que ele é muito minucioso nos detalhes. E Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Isso está muito claro aqui no capítulo 1. Ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Qual que é o livro anterior? Qual que foi o tratado anterior? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Mas agora ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele relata o início da igreja. A história do início da igreja. Então, esse primeiro momento, esse primeiro capítulo, ele narra um momento específico ali da vida de Jesus, porque é um momento que Jesus já havia ressuscitado. E ele já tinha escrito isso no Evangelho de Lucas. Só que o texto deixa claro que depois da ressurreição de Jesus, ele passou 40 dias ali na Galiléia e naquela região. Ali compartilhando 40 dias. Aqueles homens ainda andaram com Jesus mais 40 dias, só que agora é o Jesus ressurreto. E aí, esse texto relata uma orientação, uma direção de Jesus para a igreja, dizendo: olha,
E essa orientação está muito clara no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, no qual eu lhes falei. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele falou: vocês não saiam, vocês esperem, até que vocês sejam batizados no Espírito Santo. E o livro de Atos, ele continua, porque ele fala: olha, vocês vão ser revestidos, vocês vão ser cheios do poder e do Espírito Santo. E só aí vocês vão poder começar a realizar aquilo que nós, ou seja, que o próprio Cristo ensinou durante três anos. E ali nós temos ali o relato da igreja, do início da igreja. Capítulo 2, você tem, eu estou dando um resumo aqui do livro, capítulo 2, você tem ali a descida do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecoste, exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Por isso que Pentecoste era uma festa, e no dia de Pentecoste eles estão reunidos em oração. Eles passaram entre a ordem de Jesus, que foi Jesus subiu no dia 40. Jesus ressuscita, anda 40 dias. Nesse momento que relata que Jesus deu essa ordem, o texto diz depois que Jesus sobe aos céus. É recebido no céu. E os anjos vêm e falam assim: por que vocês estão olhando para lá? Ele vai voltar. Tem a promessa da volta de Jesus. 10 dias depois, esses irmãos ficaram orando e esperando em Jerusalém 10 dias. E 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, agora eles são cheios do Espírito Santo. Começam a falar em línguas e assim por diante. Pedro se levanta, prega. Num único dia, 3.000 pessoas são salvas. E ali agora começa um verdadeiro rebuliço em Jerusalém, inicialmente. E eles começam a pregar, e ali você começa a ver o mover do Espírito até o capítulo 8. O Atos relata ali o movimento da igreja, o crescimento da igreja, a ação da igreja. A igreja se multiplicou, sinais e maravilhas estavam acontecendo assim, mas era comum. Só com a sombra de Pedro as pessoas eram curadas, as pessoas sendo ressuscitadas, Pedro saindo da prisão de forma milagrosa e sobrenatural, ou seja, o movimento de Deus na igreja, e a igreja estava causando já ali, as pessoas sendo salvas, transformadas, e isso numa questão de dias. A igreja, que era 120 pessoas aqui, nesse primeiro momento, já estava contando com mais de 8.000 pessoas. Imagine uma cidade como Itatiba, que numa única semana, ou em poucas semanas, um movimento de Deus vem, e mais de 8.000 pessoas, a gente não tem nem lugar para reunir tudo isso. Tem que ir para o parque, para algum lugar na rua, porque não cabe. No capítulo 9, narra ali a experiência de Paulo no caminho de Damasco. Paulo se converte, e ali, a partir do capítulo 9, depois você tem no capítulo 12 e 13, ele começa a focar mais na vida de Paulo, nas viagens missionárias de Paulo, no que Paulo fez. E isso vai até o final do livro. Inclusive, nós que estamos na leitura bíblica aqui com o propósito de ler as Escrituras em 6 meses, nós estamos lendo exatamente o livro de Atos esses dias. Então, se você não está lendo o livro de Atos, alguma coisa está errada na sua leitura, está atrasado aí. Mas, uma coisa interessante que alguns escritores defendem, que o livro de Atos não deveria chamar Atos dos Apóstolos. Porque, na verdade, o livro de Atos ele não tem o propósito de falar de homens, mas o livro de Atos tem o propósito de falar de Deus na pessoa do Espírito Santo.
Então, alguns estudiosos bíblicos defendem, né? Na verdade, eles não querem mudar e nem adequar a Bíblia, mas eles falam que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos, na grande realidade, ele não revela a ação de homens, mas a ação do Espírito Santo. O propósito do livro de Atos não é falar do poder dos homens geniais e poderosos que era Pedro, né, João, o próprio Paulo. Não é essa a intenção. Nunca foi. A intenção do livro de Atos nada mais é que revelar o Espírito Santo. Por isso que o livro de Atos começa justamente quando Jesus fala: vocês não fazem nada enquanto não tiverem o Espírito Santo. Ou seja, vocês ficaram 3 anos sendo discipulados, vocês viram e vivenciaram milagres, mas não façam nada até que o Espírito Santo esteja com vocês. O livro de Atos não é um livro de homens geniais ou fora do comum. Mas o livro de Atos é uma ação do Espírito Santo em homens comuns. O livro de Atos ele revela algo poderoso que é a grande marca da igreja. A grande marca de um grande avivamento, de um grande despertamento espiritual. Ela não é causada por homens fora da curva, geniais. Você nunca vai ver na história do avivamento bíblico, seja qual for. Você nunca vai ver o avivamento bíblico acontecendo com Bill Gates, com Elon Musk. Sempre gente simples. Sempre gente comum. Gente que muitas vezes não seria nada em nenhum lugar, mas quando é cheio do Espírito Santo se transforma num gigante espiritual. Porque o livro de Atos ele não aponta para a obra humana, mas ele aponta para a obra do Espírito Santo. Ele revela o Espírito Santo. Ele mostra a importância do Espírito Santo. E que alguns também estudiosos em relação a isso dizem que o livro de Atos ele ainda está sendo escrito. E é verdade. Porque hoje ainda nós estamos aqui escrevendo o livro de Atos. A história da igreja ainda está sendo escrita. E ela deve ser escrita da mesma maneira. Homens comuns, cheios do Espírito Santo, balançando esse mundo. Essa é a verdadeira realidade do livro de Atos. É interessante que no verso 4 relata a orientação de Cristo. E a orientação de Cristo foi, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Sabe o que é interessante? É que Jesus não disse o que eles deveriam fazer, ou como eles deveriam fazer. Jesus não sentou como um bom gestor e falou: olha, nós vamos fazer assim, assado, porque eu tenho uma estratégia de crescimento, de alcance, porque nós vamos fazer desse jeito, eu vou aplicar um método tal, que é a maior novidade, eu vou pôr um algoritmo aqui para ajudar para o alcance de pessoas. Ele falou: não façam nada, absolutamente nada, enquanto vocês não receberem a promessa sobre vocês. Sabe? Jesus não disse o que eles deveriam fazer e nem como deveriam fazer. Já percebeu como às vezes a gente se apega nisso? Jesus, o que eu faço? Jesus, como que eu faço? Me dá estratégia. E isso e aquilo. Jesus falou: não, você não entendeu. A coisa mais importante não é como, qual é a estratégia, o jeito, mas é com quem você vai fazer isso. Com quem eles deveriam fazer. É interessante porque Jesus falou: não saia de Jerusalém. Parecia até Jesus entrando em contradição consigo mesmo. Porque em Mateus 28, relata também uma orientação de Jesus. Mateus 28
19, diz assim: portanto, isso aqui foi uma ordem. O último capítulo de Mateus relata uma direção de Jesus. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus falou: vocês vão para todas as nações, de cidade em cidade, estado em estado, país em país, continente em continente. Vamos para pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus. Mas aí no último momento Jesus fala assim: calma, não saiam de Jerusalém ainda. Você imagine, fico imaginando eu. Você passa 3 anos com Jesus vendo tudo que aconteceu. Aí você passa o rebuliço da morte e crucificação. Aí você, no final da semana, você entra em, meu Deus, e agora o que será da gente? Morreu. No domingo Jesus ressuscita, aleluia. 40 dias com ele ainda. Vendo até o escravo na mão lá, o buraco. Jesus multiplicando, passando pela parede de forma sobrenatural. E agora Jesus fala assim: vocês vão fazer a obra que eu falei para vocês fazer. Eu não sei vocês, irmão, mas eu ia estar tinindo, eu fico ansioso para vir pregar, ansioso no sentido de empolgado. Eu fico empolgado para as coisas da igreja, né? De estar aqui ensinando. Eu fico assim, meu Deus, vamos lá, vamos para isso. Eu imagino a sensação dos discípulos. Vamos para cima, vamos arrebentar tudo. Vamos para onde? Ô Pedro, você vai para cá, o outro vai para lá, eu pego a cidade vizinha, vamos para Morungá, para Campinas, Jundiaí. Aí daqui a pouco já vamos pensar quem já vai para o estado de Pernambuco, para Bahia, para o Rio Grande do Sul, quem já quer ir para o Chile, para a África, para a Europa. Eu acredito que essa era a sensação. Aí Jesus vem e fala assim: pera, calma. Eles com currículo, não é com currículo não, com o diploma de discípulo na mão, o diploma da escola bíblica, 3 anos fazendo teologia, 3 anos fazendo escola bíblica, curso Teleios, fizeram conferência no monte, viram a transfiguração lá de Jesus, viram gente ressuscitar. Os caras falaram: não, nós vimos tudo isso, agora vamos fazer. Jesus: calma, vocês não fazem nada enquanto vocês não forem batizados com o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendo com isso. Não se faz a obra de Deus sem o próprio Deus. O grande erro, às vezes, da nossa vida é que nós nos empolgamos tanto para fazer a obra de Deus, que nós vamos fazer a obra, mas esquecemos do Deus da obra. Às vezes estamos liderando sem o líder da obra. Nós estamos lá. Eu estou liderando, eu estou fazendo, eu estou realizando. E até certo momento dá até um certo resultado, você vê um fruto, aí você fala: nossa, que glória é isso! Mas a questão é o seguinte: o Deus dessa obra está com você? O Deus dessa obra. Sabe que eu aprendo também com isso? Que é um paradigma que precisa mudar em nosso meio. O importante não é o resultado da sua obra, mas a presença do dono da obra. Você entende? Por isso que Jesus falou: olha, o Espírito Santo é importante, eu vou sair em cena. Perceba um momento. Jesus estava saindo de cena. A pessoa de Cristo não estaria mais ali, ele ainda era referência. Quer queira, quer não, quando a caldo azedava, e isso acontecia, nós vimos lá no barco, os discípulos tudo desesperado, incrédulo: vamos morrer, a tempestade vai pegar a gente. Aí o que eles fizeram? Vamos acordar Jesus. Quando não tinha comida e um monte de gente para comer, vamos atrás de Jesus. Então Jesus resolvia tudo. E agora, Jesus está falando: eu não vou estar mais aqui. Já imagine, se comigo já dava confusão, imagine sem eu. Então vocês só podem continuar essa obra quando vocês tiverem o Espírito Santo.
A pessoa de Deus por meio do Espírito Santo. O perigo é que muitas vezes caímos na rotina de fazer coisas para Deus e esquecemos o Deus dessa obra. É possível, biblicamente, você fazer algo em nome de Deus, mas não ser aprovado por Deus. Porque o mais importante para Deus é a presença dele. Convenhamos, você acha que Deus está preocupado? Quantas pessoas você vai levar para o céu? Essa obra não é tua, é do Espírito Santo. Você acha que você vai ganhar uma estrelinha porque você toca bem um instrumento musical? Não. Você pode fazer a obra em nome dele e não ser aprovado por ele. Mateus capítulo 7 relata isso. Versículo 22 e 23. Mateus 7, 22, 23. Jesus relata algo interessante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam a iniquidade ou o mal. Ser usado não quer dizer que você seja aprovado. A aprovação tem a ver com a presença e não com o fruto. Você entende? Isso é um paradigma em nosso meio. Porque muitas vezes fazemos por causa dos frutos e não por causa da presença. Eu até lidero. Eu até me disponho a fazer isso. Eu até me disponho a cantar, a tocar, a dar aula lá para as crianças, a dar aula na escola bíblica, a servir na diaconia. Eu até me disponho, mas eu disponho porque eu quero, através dos frutos, que Deus se agrade de mim. Aí muitas vezes nós caímos nesse erro. Em teu nome nós fizemos. Ele falou: não, mas eu não te conheci. Por quê? Porque conhecer fala de compartilhar a presença. Compartilhar a presença. O que Deus valoriza é a presença. O que nos define em Deus não são as coisas que fazemos, mas com quem fazemos. Você entende? Eu não estou dizendo que não deva fazer, porque esse fazer, ele é resultado, ele é consequência. Vou dar um exemplo, trazer para uma realidade mais próxima nossa. Vamos trazer isso para a realidade do casamento. Se o marido, ele percebe o amor da esposa, o cuidado dela, o zelo que ela tem por estar junto dele, por fazer as coisas para ele, automaticamente, só se for um doente mental e muito burro, automaticamente ele vai responder a esse amor, cuidando, fazendo alguma coisa por ela, amando. O amor é uma resposta, essa ação dele responder e cuidando, né, zelando, é automático e vice-versa, em qualquer relacionamento. Você responde com amor, o amor que você recebe. Você responde com cuidado, o cuidado que você recebe. Por isso que Jesus ele fala: olha, se você quiser, faça pelos outros aquilo que você gostaria, porque você desencadeia esse tipo de atitude. Você desencadeia isso. Você responde em amor, você paga o mal com o bem, e aí você começa a juntar brasa e a pessoa começa a responder em amor.
Então o fazer para nós é fundamental, porque ele falou para ir fazer a obra, para edificar a obra. Mas isso é uma consequência de entender que eu sou amado e que o Deus dessa obra é a prioridade. A prioridade não são os números no meu relatório. Não são os números do meu relatório ou o tamanho da igreja que me define como homem de Deus. O que me define como homem de Deus é a presença com quem eu ando, é com quem eu me encontro no meu secreto. Isso que me define como homem de Deus. É quando eu desfruto dessa presença, eu valorizo essa presença. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a grande consequência do pecado lá no Jardim do Éden? Simples. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3 relata o momento do pecado. A grande maioria conhece a história. Eva estava lá, entrou na conversa da serpente, comeu do fruto, deu o fruto para o marido. Deus tinha falado para não comer do fruto. Quando eles comem do fruto, seus olhos se abrem, o pecado entra dentro deles. O pecado. O pecado é como um câncer. É uma doença. E que ela altera a natureza da pessoa. Por isso que na hora, o texto diz que seus olhos se abriram. E o mais interessante é que nesse mesmo momento Deus aparece. E Deus, a Bíblia diz que caminhava entre o jardim. Qual que era o grande tesouro de Adão e Eva? Era porque eles tinham o jardim, tudo lindo, maravilhoso. Tinha a árvore da vida. Mas o maior tesouro deles era a própria presença de Deus todos os dias ali. Mas quando eles entram na consciência do pecado, o versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, seu Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Qual que é a maior consequência do pecado? Romanos 3, 23. E todos pecaram, e destituídos da glória de Deus. Mas você pode traduzir isso, que todos pecaram, e foram separados da presença de Deus. O maior dano do pecado não é o inferno. O maior dano do pecado é você não ter a presença de Deus na tua vida. Quem não tem a presença não tem nada. Ele pode ter tudo nessa vida. Mas se ele não tem a presença de Deus, ele é um zumbi. Ele é Walking Dead, é um morto-vivo que passa a vida atormentando a vida de outros. Mas ele não tem presença. Primeira coisa que Adão e Eva percebem: pecamos, foge. Foge. Uma das coisas que Adão e Eva fizeram é porque eles não valorizaram de fato a presença. Veja, trocou a presença por uma fruta, seja qual for. Trocou a presença por algo natural. E uma fruta, por mais linda que ela esteja hoje, daqui a um dia ela está podre. Moisés tinha esse entendimento. Moisés é uma das pessoas na Bíblia que valorizavam a presença de Deus, porque ele teve uma experiência com a presença, sabe? Eu estava ontem dando aula aqui no Nossa Cultura e só tinha jovens nessa classe ontem. E eu comentava com eles que todos nós precisamos ter uma experiência com a presença. É o dia em que Deus toca na tua vida. Eu falei, é o dia em que Deus vem de uma forma especial e te toca. E essa experiência, com o decorrer dos anos, ela tem que se tornar significativa e corriqueira. E eu comentei, eu falei, eu sei o dia em que Deus tocou na minha vida lá atrás. Foi o ponto de decisão, foi o ponto de ignição, foi onde a chave virou, que foi em 1998, quando eu estava dentro de um culto.
Ali Deus tocou em mim. Eu não sei explicar, na época eu não sabia explicar, mas algo aconteceu dentro de mim de uma forma que eu saí de lá e nunca consegui mais ser a mesma pessoa. E ali eu tive outras experiências como essa, como eu trouxe aqui no começo do ano. Eu levanto o altar fala de experiência com a presença, mas daqui a pouco eu preciso levantar outro altar, ou seja, eu não posso viver de altares velhos, eu não posso viver de experiências velhas, eu preciso ter experiências com o Senhor. Porque é isso que dá valor, é isso que dá sabor à vida cristã, é isso que traz renovo. Provavelmente, se você está me ouvindo, e você tem sentido espiritualmente fraco, morno, uma vida espiritual sem graça, porque eu te faço uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve essa experiência? Ai, foi maravilhosa. Foi no ano de 1999. Quando eu ouvi Ana Paula Valadão cantar diante do trono. Ela ainda nem casada era, hoje ela já tem filho. Esse menino desse tamanho. Entendeu? Experiência antiga. Foi boa. Moisés, por que Moisés valorizava? Porque a vida de Moisés começou com essa experiência. Lembra da história de Moisés? Ele foge do Egito, ele entra numa crise, porque ele era hebreu, mas foi criado como egípcio. Entra numa crise vendo aquela situação toda da escravidão, acaba matando um egípcio e foge. E aí ele está no deserto. Lá ele encontra lá a sua esposa, que seria sua esposa, casa, e agora ele fica vivendo no deserto sozinho, mas ele ainda é o velho Moisés. Só que num certo momento, a Bíblia diz que ele estava pastoreando. E ele sobe no Monte Horebe. E ele tem um encontro com a sarça ardente. Deus fala com ele no meio da sarça. A sarça não se queimava. Ele tem uma experiência de ver aquilo. Deus fala com ele. Manda o cajado virar cobra. Ele tem uma experiência tão significativa que quando ele desce daquele monte, agora com a experiência, até então ele era um pacato pastor. Só para você entender, Moisés já estava com quase 80 anos nessa época. Os 40 primeiros anos de Moisés foi no Egito. Quando ele entrou nessa crise, que ele é obrigado a fugir, ele vai para o deserto, acaba casando, ele passa 40 anos ali, pastoreando numa vida pacata. Aquele passado dele já tinha ficado para trás, mas já havia quase 80 anos de idade. O cara já estava no ápice da idade pensando, falou assim, bom, acabou, filho, agora é só ficar em casa, criando coleirinha, sabiá e esperando, vou aposentar, recebo um INSS, um Vale Picanha e vamos embora. Ora, 80 anos. Mas o cara tem uma experiência. O cara tem uma experiência com Deus. Sabe o que acontece? Ele volta daquele monte, decidido a ir para o Egito de novo, para se tornar o libertador de Israel na época. Tudo por causa de uma experiência. Ele não ficou naquela experiência. E sabe o que é interessante? Moisés valorizava tanto essa experiência que em Êxodo capítulo 33, já depois do povo ser liberto, agora Êxodo 33 relata já o momento que Moisés já tinha saído com o povo do Egito. Todo mundo conhece a história, as 10 pragas, o mar se abre, e agora eles estão ali, um grupo grande de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas ali, indo em direção à terra prometida, mas no meio de um deserto. Então imagine você movimentar todo esse grupo de pessoas, não foi do dia para a noite. Mas olha que interessante. Moisés sabia do tamanho do encargo, da responsabilidade que tinha. Moisés sabia que aquilo era sobre-humano.
era impossível. E só tinha uma maneira dele se sustentar, era a presença do Senhor. Aí no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 7, diz assim, deixa eu abrir aqui as escrituras. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento e ele a chamava tenda do encontro. Moisés, ele valorizava tanto a presença e ele sabia da importância disso, do resultado disso para a sua vida direta, que ele tinha a prática da presença. Eu tenho falado muito sobre isso porque eu tenho lido uma série sobre avivamento, sobre muitos homens que tiveram experiência de avivamento e os avivamentos que aconteceram na história. E esse nome foi um nome muito falado até por eles, a prática da presença. Ele montava uma tenda e ele entrava na tenda para desfrutar da presença, para poder compartilhar da presença, para ouvir Deus, para ter uma experiência com Deus, para que naquele pudesse ser fortalecido. A prática da presença. Tanto que versículos à frente Deus fala assim, Moisés, beleza, está tudo certinho, já fiz o que eu tinha que fazer, o povo já saiu do Egito, a terra prometida está ali na frente, vá e está tranquilo. Mas aí tem uma célebre frase de Moisés. Capítulo 33, versículo 15. Moisés então lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for. Deus está falando, vai Moisés, fica tranquilo. Estamos juntos, parceiro. Precisar me liga. Nós temos intimidade. Estou aqui contextualizando, tá? Não está escrito assim porque nem tinha telefone. Mas era mais ou menos isso. Deus está falando, filho, olha quanta coisa aconteceu, Moisés. Beleza? Moisés podia falar assim, cara, já deu o que tinha que dar. Tô no hype. Essa é a palavra do momento. Tô no hype. Na crista da onda. Só que Moisés era o cara da presença. Ele falou, não, Deus. Eu sei que até agora o que aconteceu não tem nada a ver comigo, tem a ver com a presença. Não tem a ver com Moisés, não tem a ver com Arão, não tem a ver com o cajado, tem a ver com a presença. Sabe por que muitas vezes estamos sofrendo na vida? Porque nós estamos fazendo as coisas sem presença. Sabe por que tem muitos casamentos áridos, secos, sem vida? Porque não tem presença. Você sabe por que tem ministérios que estão áridos, secos, sem vida, sem graça? Porque não tem presença. Porque o importante é a presença do Senhor. Moisés era um cara que valorizava a presença. Deixa eu falar uma coisa, o genuíno avivamento. O genuíno avivamento é a manifestação da própria presença de Deus. Eu quero dar essa introdução hoje nessa palavra, porque semana que vem eu quero falar sobre avivamento. Mas avivamento, ele não é um movimento espiritual. Avivamento não é um movimento de dons. Não, isso é consequência de um avivamento. Semana que vem eu quero falar sobre isso. A partir de semana que vem, porque tem muita coisa para falar. Avivamento nada mais é, e ele só acontece quando pessoas da terra valorizam aquilo que é a presença do céu. E eles valorizam de tal forma que, como um imã, eles atraem a presença para casa, para o lugar. John Knox foi um pregador puritano.
um dos grandes homens de Deus no século XVII, nos séculos passados. E eu vou contar um pouquinho da história dele sobre isso. John Knox tornou-se um homem apaixonado pela presença. Knox passava dias a fio em oração, muitas vezes sem comer nada. Certo dia passou uma noite inteira em oração e sua mãe foi ao seu quarto por volta das 11 horas da manhã, pois achou estranho o fato dele não ter se levantado até aquela hora. Quando ela adentrou no quarto, encontrou John Knox abraçado com a Bíblia e perguntou-lhe: filho, o que aconteceu? A resposta foi: mãe, Deus me deu a Escócia. E 2 meses aquele país viveu um avivamento sem precedentes na história. John Knox ele é conhecido por uma célebre frase que ele orava. E a sua oração ele falava: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Esses homens atraíram a presença de Deus para a terra ao ponto de que avivamentos se manifestaram e vidas foram transformadas, regiões inteiras foram impactadas por conta do desejo de um homem pela presença. Não era o status da pregação do evangelho, não era o glamour que muitas vezes é apresentado nos dias de hoje como igreja evangélica, mas era uma coisa só que era importante para esses homens, que deve ser importante para nós, e é o que Jesus disse no livro de Atos: não façam nada enquanto vocês não tiverem a presença do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Voltando para o capítulo 1 de Atos. E eu vou encerrar. No versículo 8. Jesus fala: fica até que vocês recebam a promessa. Qual é a promessa? É o Espírito Santo. Essa é a verdadeira promessa a ser buscada, irmão. O que me angustia nos dias de hoje é que acha que promessa é um bom casamento. Que promessa é uma vida de fartura. Que promessa é uma casa num condomínio fechado. Não, irmão. Isso é consequência da bênção de Deus, consequência também da inteligência, do trabalho das pessoas. Mas eu vou te dizer, a verdadeira promessa é a que deve ser valorizada, a que deve ser buscada, é a promessa do Espírito Santo. No versículo 8 ele diz: mas receberão poder. Veja, poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Perdão, não é isso não. Versículo 5. Isso é para a semana que vem. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele falou o seguinte: não sai de Jerusalém. Vocês só podem começar a obra. Eu acho tão interessante porque qualquer um de nós já deveríamos começar, provavelmente a pregar o evangelho, provavelmente naquela euforia toda nós já estaríamos com uns 3, 4, 5, 10 pessoas na igreja. Mas Pedro resolveu esperar. Depois que Pedro esperou e recebeu, só no dia foram 3.000. Então, o sistema de evangelismo com o Espírito Santo fica muito mais fácil. Imagine a sua célula, como vai ficar mais tranquila quando você estiver cheio do Espírito Santo e todos ali forem cheios do Espírito Santo. Imagine essa igreja, ela vai ficar pequena quando todos nós somos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter que ir para outros lugares, fazer reuniões maiores, porque não vai caber. Quem crê nisso, diga amém. Só que para isso ele falou: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. A palavra batizar, no original, ela significa mergulhar por completo.
Mergulhar por completo. É quando você está totalmente absorvido, envolvido pela substância ao redor. Entenda isso. É quando Deus me leva a um nível que eu mergulho nas águas. Por isso que o Espírito Santo ele é representado também, e nós vamos ter uma mensagem só para falar sobre simbologias. Ele também é simbolizado pela água. Nós vimos isso no Antigo Testamento, porque é justamente isso, e Jesus foi batizado, porque ali não era apenas um ritual, mas era algo profético, dizendo, olha, mergulha na água, mas mergulha por inteiro. Por isso que a nossa prática de batismo é a de imersão completa. Não quero entrar aqui no assunto se é certo ou errado batizar com aguinha. Não, mas é a ideia, é o conceito de que você é completamente envolvido pelas águas. Não tem espaço para mais nada. Você está totalmente absorvido por aquele ambiente. E aí, que eu quero encerrar, a banda pode subir. Nós precisamos buscar por essa presença. Mas não é buscar apenas, nós precisamos mergulhar na presença. Uma coisa que eu acho interessante é que no que diz respeito a isso, é que não é o rio que vem para você, mas é você que entra no rio. Então, perceba que a obra é do Espírito Santo. Mas essa obra ela só vai ser realizada quando houver um anseio, uma necessidade de fato. O Luiz aqui ministrou na hora da oração, aqui antes da palavra. E ele usou a analogia de alguém num deserto. Pensa comigo. Eu fiquei pensando ali, ele falando, já estava com essa mensagem para pregar. Imagine que você está lá dias e dias no meio de um deserto e você vê ali um oásis e um lugar de água. Seja sincero. Você ia chegar aí, só um pouquinho de água e pôr assim e molhar a boca? É assim que você faria? Não. O que você faria? Você mergulharia. Quem já brincou muito na rua, dias de verão, tá jogando bola, brincando, todo suado. Aí sempre tem aquele amigo que tem uma mangueira. Né? O que você faz com a mangueira? Você vem, abaixa a mangueira, daqui a pouco você joga a mangueira em tudo assim e volta. Quem já fez isso aqui? Eita. Aí vem outro, mete a boca na mangueira, faz a mesma coisa. Até que o time todo tomou água. Você nunca vai... Não. Você mergulha. Porque é a única maneira de você se refrescar. Por que eu estou dizendo isso? Porque está cheio de gente que só está tomando aguinha. E só está compartilhando canequinha de água. Eu não estou aqui para jogar água. Eu estou aqui para falar, irmãos, vamos entrar no rio. Entra no rio conosco. Meu domingo aqui não é para vir trazer aguinha para os irmãos. Tá um copinho d'água para você. No meu domingo aqui eu quero dizer, e essa deve ser a intenção do Ministério de Louvor. Essa deve ser a intenção da igreja. Quando eu venho para cá, eu quero ir para mergulhar na presença. Você precisa reagir a isso. Eu vou mergulhar. Eu estou com sede. Eu quero mais de Deus. É disso que nós estamos precisando. Porque quando você estiver completamente mergulhado, absorvido pelo Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa. A cura vai acontecer naturalmente.
Você vai ser cheio do poder. O poder não é o Espírito Santo. Não pode tratar, vou falar sobre isso daqui a alguns dias. Às vezes nós tratamos o poder com o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. O poder é a ação, o resultado da pessoa de Deus na sua vida. Então é natural. Se eu estou cheio de Deus, o poder, que também pode ser traduzido por milagres, vai acontecer na minha vida. E sabe o que vai acontecer? Nós somos tão absorvidos que você mesmo, sabe aquela ansiedade, aquela angústia? Não tenho mais, não estou mais sentindo. Por quê? Está diferente. O casal vai estar tão absorvido pela glória de Deus, que sabe aquele ódio, aquele ressentimento, aquele desejo de divórcio. Eu não estou mais sentindo, eu começo a ser mais amoroso. Eita, minha mulher está sendo mais amorosa comigo. Alguma coisa aconteceu. Você sabe, quando nós tivermos isso, as crianças totalmente envolvidas, cheias do Espírito Santo, você vai olhar, meu Deus, essa criança que é teimosa, que é isso aqui, ela está diferente, ela está com o coração mais disposto, ela mudou, o semblante dela mudou. Meu Deus, o que está acontecendo? É o Espírito Santo, é a pessoa de Deus trazendo uma natureza nova dentro de nós. Sabe, você que está aprisionado a um pecado e você não consegue sair desse pecado e você tenta, você luta com todas as forças da sua vida e você fala assim, eu não consigo vencer, eu amo a Deus, mas eu não consigo deixar esse pecado. Sabe, eu quero dizer, quando você for cheio do Espírito Santo e falar, Deus é a tua presença, a presença de Deus será tão forte que você não vai ter mais vontade de pecar, você vai ficar inquieto com o pecado. E quando você tentar pecar, você não vai conseguir. Porque a natureza santa de Deus é tão poderosa que ela repele o pecado. Ela repele. Você não vai ter mais cheiro de carne, você vai ter cheiro do Espírito Santo, cheirando a Jesus.